Olá pessoal, me chamo Ramon Costa, sou líder de jovens da Assembleia de Deus, Igreja Mãe, Laranjal do Jari. E eu vim aqui expressar algo que o Senhor gerou em meu coração há um ano atrás, que é falar sobre o trabalho chamado Culto Jovem. A minha maior motivação foi Cristo. E Ele sempre será, pois Ele gerou isso no meu coração a respeito de ganhar almas para o Seu reino. E isso a cada dia virou como se fosse um combustível em mim para não desistir e sim ir de avante em busca de almas, de jovens e adolescentes. E para a glória de Deus, através desse trabalho, muitas pessoas foram alcançadas. A história começa quando o líder do grupo de jovens da Assembleia de Deus Igreja Mãe, em Laranjal do Jari, Ramon Costa, realizou uma viagem para a capital do estado do Amapá para prestar um concurso público no mês de setembro de 2022. Durante o período em que permaneceu naquela região, um irmão seu, chamado Hugo Varela, o convidou para ir a uma igreja a qual ele já conhecia e que fazia um culto a Deus comandado por jovens. A referida igreja se chama Assembleia de Deus Igreja Mãe no Amapá, Templo Bet-Sean. O culto jovem, para mim, é uma ferramenta espiritual que Deus gerou isso no meu coração. Eu pude ver o fruto desse trabalho, que por alguns momentos eu achava que seria apenas alguns meses que isso ia durar, mas Deus ele nos surpreendeu através de um trabalho que não veio do homem, mas veio dele. Eu posso hoje contemplar que o Senhor quer que esse trabalho ele vá mais avante. Então, o culto jovem para mim é algo mesmo que veio do céu mesmo. E nós podemos perceber os frutos desse trabalho que hoje estão permanentes hoje na igreja. Durante aquele momento, se sentindo tocado pelo Espírito Santo, teve o desejo de replicar a ideia na congregação a qual faz parte. Entretanto, não sabia como começar. Por isso, buscando o apoio dos seus irmãos, se organizaram de maneira breve e deram início a um culto realizado por jovens no dia 2 de outubro de 2022, nesses, ainda dando os primeiros passos. O culto jovem para mim, para nós, né, que começamos esse trabalho, é uma ferramenta, é um trabalho, uma ferramenta que a gente visa buscar os jovens, né, que estão afora, né, jovens que estão sem perspectiva alguma, né, e a gente vê isso como uma ferramenta de trabalho para justamente buscar essas pessoas que estão fora, né. A gente não fez esse trabalho, né, com o propósito de fazer só para dentro da igreja, só para os jovens que já estavam na igreja, mas foi com a esperança de atrair, né, os jovens que estavam afora. Então, o objetivo do culto jovem era trazer eles e apresentar a verdade para eles sobre Jesus, falar sobre Jesus, do amor de Jesus e mostrar para eles que não é aquilo que eles veem por aí, que ele aprendeu, né, durante esse tempo de vida, sobre que igreja, né, é algo chato, que Jesus, né, que Deus é só um homem que está ali em cima dando ordem e realizando desejos, né, e era para mostrar para eles que Deus, Jesus é muito mais que isso. Bom, a minha mudança assim, né, em si foi que a cada vez que a gente ia entrando, né, ia se aprofundando nisso, né, no culto jovem, nesse trabalho, a gente via que as coisas começavam a ficar sério, né, não era realmente apenas o culto jovem, né, a gente não via só como um sábado, que sábado vai ter o culto jovem e assim, mas a gente via que a cada vez que a gente se aprofundava nisso com os jovens, né, tentando trabalhar em cima disso, a gente via que as dificuldades surgiam, que as batalhas espirituais aumentavam, né, e atacavam em todas as nossas áreas, nossas vidas, né, tanto no trabalho como em casa,
em todo lugar. Então a gente via que realmente isso não era brincadeira, né? Não era apenas um culto, não é apenas um culto, né? Então isso fez a gente amadurecer bastante em levar isso a sério e tirar mais tempo com Deus, mais tempos de orações, né? O que passa na minha cabeça é a felicidade, né, de ver a mudança em outros jovens, a mudança de caráter, a mudança de atitudes, né, consequentemente do trabalho que é feito, né, no culto. Então é a felicidade, né, é o sentimento de gratidão, que a gente vê isso como nosso pagamento, né, por todo o trabalho que a gente tem feito. Então, quando a gente vê a mudança em jovem, do caráter e atitude deles sendo transformadas, não só aqui dentro da igreja, mas fora, né, tanto na escola, no ambiente da casa dele, que a gente vê os testemunhos que eles contam, né, de levar a palavra na escola, em suas casas. Então, eles nem sabem disso, mas deixa a gente, né, transbordando por dentro. A gente tinha comentado com o Ramon, né, sobre alguns jovens que veio e testemunharam, falaram que tinham dito dos seus parentes e amigos da escola sobre Cristo, e a gente ficou transbordando por dentro de alegria, né, de gratidão por isso. Como um jovem deveria vir ao culto jovem, né, primeiramente de coração aberto, né, e não com expectativas no culto ou em pessoas, né, que estão na organização, mas com expectativas em Deus, né, que Ele não vai se frustrar. Então, os jovens que vieram com essa expectativa, né, feridos, vieram em busca, né, de acolhimento e vieram com o coração aberto, eu tenho certeza que eles encontraram o lugar de paz, em um lugar onde eles se sentiram acolhidos, mas quando eles botaram as expectativas em Deus. Como todo e qualquer projeto dentro de uma igreja evangélica, tal ideia precisava passar pelo aval do pastor. Este, ao receber a proposta, até então diferente do que víamos na nossa cidade, nos orientou a não perder certos princípios que considerava indispensável em um culto e, percebendo a dedicação dos jovens ali envolvidos, autorizou o prosseguimento do até então projeto. O projeto do culto jovem, primeiramente, ele é um projeto que impacta. Me impactou. É claro que todo líder, ele fica num processo de estudo em relação a todo projeto, inclusive projetos novos que surgem. E quando veio até mim culto jovem, a proposta do culto jovem, eu orei ao Senhor e disse: Deus, eu estou pronto para novos horizontes. Claro que procurarei, de uma forma ou de outra, somar nos conselhos para os departamentos, para que tenha realmente um direcionamento conforme a vontade do Senhor naquilo que a gente entende que era quando o projeto foi apresentado. O mais interessante no despertar de um jovem para Cristo é quando ele descobre quão fantástica é ele como ferramenta na mão do Senhor. Quando ele descobre, quando ele desperta, quando ele descobre isso, e o culto jovem veio para mostrar para o jovem isso aí, e mostrar para ele que ele não é apenas um número, mas mostrar para ele que ele pode fazer parte, ele não fica como espectador, ele faz parte do processo. Que muitos acabam ficando como espectador do que está acontecendo. E o culto jovem, ele proporciona isso para o jovem, né? Ele mostra para ele que ele não pode ficar apenas como espectador, mas sim participante do processo. E isso é um divisor de águas na vida de um jovem, quando ele descobre realmente o quão fantástica é ele como ferramenta nas mãos do Senhor. O que eu tenho para dizer desse primeiro ano de aniversário do culto jovem é: prossiga, vá em frente. Muitos jovens estão aí perecendo nas ruas da cidade e que não conhecem
o verdadeiro âmago do que é o Evangelho. E aí, a minha palavra nesse primeiro ano de aniversário é: siga em frente, Deus é com vocês. Arregassem mesmo as mangas e vão embora. E dizer que acredito que o projeto já não é, mas não pode inclusive nem ser chamado de projeto, já é uma realidade, no nome do Senhor Jesus. Logo em que o ano de 2023 se iniciou, Ramon buscou se capacitar e, recebendo orientações dos jovens aos quais liderava, juntou forças para organizar cada vez mais e setorizar as funções a serem exercidas, a fim de que o culto pudesse definitivamente se firmar em Laranjal do Jari com a nomenclatura Culto Jovem. O culto jovem não é para o meu ego, porque não é algo assim para me vangloriar, porque já teve vários momentos que cultos já deram muitas pessoas e poucas pessoas, e nesses momentos de muitas e poucas pessoas a gente pode ver almas sendo salvas, com luzes ou sem luzes, com energia ou com energia. A gente já presenciou vários cultos jovens que já faltou energia, mas mesmo assim a palavra era a mais simples possível, que era o nega a si mesmo e carrega a sua cruz. Eu sinto que Jesus está no controle de tudo, que as nossas orações em si elas estão sendo ouvidas por Ele. E eu sigo mais confiante em saber que no centro de tudo, o foco de tudo está sempre em Cristo. Já teve momentos de alegria e momentos de tristeza, como qualquer pessoa, de eu me alegrar por cultos mais simples possíveis, alcançar pessoas, e cultos mais lotados possíveis, e de não ter conversão de almas. E aonde eu posso ver que quem faz o culto realmente somos nós ao Senhor, mas quem faz o culto ficar mais, a palavra assim gostosa, é a presença do Espírito Santo. O que eu não quero que se perca no culto jovem é a essência da adoração. É a essência assim, de a gente saber que nós estamos aqui não louvando o homem, mas a Deus. E se não se preocupar a quantidade, mas sim a qualidade. Então, o que para mim o culto jovem não pode perder é a essência da primazia de pessoas vindo, não de ver, que a gente pode ver que o culto jovem, o cartaz não tem nenhum pregador. Então, a gente tem esse objetivo que ele não pode perder a essência da adoração em Cristo Jesus. Tal organização levava em conta a definição de equipes, setores, modelos e liturgia de culto, o que em parte se diferenciava do modelo realizado anteriormente. Temos atualmente a equipe de recepção, ornamentação, mídia, alimentação, banda, intercessão e organização geral. Eu confesso que eu me senti muito honrada, muito privilegiada por poder fazer parte disso. Eu creio muito que esse culto jovem foi um projeto que nasceu no coração de Deus e que nós fomos basicamente os personagens que Ele usou para que isso se concretizasse. E eu lembro do início de fato, quando a gente sentou para conversar a primeira vez com o Ramon, com a Jéssica, para falar a respeito da implantação desse culto. E a gente foi com muita fé de que isso daria certo. Então eu realmente me sinto muito privilegiada de poder enxergar e vivenciar tudo que a gente vivenciou durante esse 1 ano de culto jovem. Eu lembro que a gente falou assim, a gente quer incendiar Laranjal do Jari. E eu creio que isso se tornou realidade, eu creio que muitas vidas foram alcançadas, muitos milagres, muitas realizações aconteceram por meio desse culto jovem. Então eu realmente me sinto privilegiada por fazer parte disso. Uma coisa que me marcou muito, acho que foi a primeira vigília que a gente fez, que eu acho que foi Novo Céu e Nova Terra, não foi? E a gente estava muito tempo projetando uma vigília, muito tempo. Então, quando isso se tornou realidade, eu acho que me marcou muito pelo fato de ser algo que a gente estava projetando há muito tempo. E, sem dúvida, assim, foi uma vigília que marcou a vida de todo mundo que esteve aqui, porque foi extraordinário o poder de Deus. O que mais me motiva é saber que eu estou cumprindo o chamado de Deus. Porque, por muito tempo, eu me escondi, eu corri daquilo que Deus estava pedindo para eu fazer. E hoje eu posso dizer que eu sinto prazer. Eu sinto prazer em servir a Deus, em fazer a obra dele. Quando cada vida é alcançada, quando cada culto jovem acontece e a gente vê o mover de Deus, eu posso dizer que isso é o que me motiva.
é ver vidas se rendendo aos pés de Jesus, é ver que hoje eu já não guardo mais aquilo que Deus faz na minha vida só para mim. Hoje eu posso compartilhar aquilo que Ele faz, hoje eu posso ensinar, ajudar outros jovens a conhecerem a Jesus e poderem desfrutar do amor, da paz que excede todo entendimento. Então, o que me motiva a permanecer é isso, é saber que o meu chamado está sendo cumprido e que vidas estão sendo resgatadas. A ideia foi tão bem aceita pelos jovens que muitos se voluntariaram a participar dos eventos. Dessa união de pessoas, com a bênção e a graça de Deus, já realizamos muitos evangelismos de rua, pré-acampamento, acampamento, pré-vigília e vigília, campanha de oração de 100 dias, congresso de jovens e inúmeros cultos. O que não pode perder no culto jovem é a essência. A gente não pode perder o que a gente construiu em tão pouco tempo, eu posso dizer, que não é apenas uma ornamentação. A gente pensa em todos os detalhes, a gente tenta dar o nosso melhor para que as pessoas venham se sentir confortáveis na casa do Senhor e venham entender que aqui nós estamos de braços abertos para receber, não olhando para a aparência e nem pelo que a pessoa tem. Eu gostaria de ouvir que o Senhor tem feito maravilhas na vida deles, uma mudança. Gostaria de ouvir que os jovens cada vez ficaram mais apaixonados pelo Senhor, cada vez ficaram mais dedicados, cada vez honraram mais o Senhor dentro da sua casa, cada vez honraram mais seus pais e que tenha uma mudança verdadeiramente na vida, né? Que se apaixone por Senhor todos os dias. Eu espero que o Senhor seja glorificado em tudo que a gente fizer e que Ele seja honrado em todos os lugares que a gente estiver, porque não é só apenas um culto jovem. Esse culto jovem ele tem alcançado várias vidas e várias pessoas. Eu fui uma dessas pessoas que foi alcançada. E eu espero que esse ano de 2024 a gente consiga ganhar mais almas para o Senhor, muitas e muitas almas para o Senhor. A minha primeira participação no culto jovem, se assim eu posso dizer, foi por trás das cortinas, na organização, na questão do planejamento, participando para saber, ajudando, né, para saber como é que ele seria executado, como ele seria organizado, como aconteceria o culto jovem. Qualquer trabalho, qualquer ação em prol de fazer o Evangelho, né, de Jesus Cristo ser conhecido, não é um trabalho em vão. Desde um bom dia demonstrando um amor, até uma pregação ou cantar um louvor, qualquer coisa é válida. E quando a gente se programa para juntar muitas coisas, né, para proporcionar para as pessoas, né, várias ocasiões, pregando o Evangelho, isso é muito mais do que um impulso. O Evangelho é o manual da vida. A gente foi feito para servir a Cristo. Ninguém foi feito em vão. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. Da mesma forma que o rio ele flui por um motivo, os peixes nadam por um motivo, as aves voam, a gente também tem um motivo para existir. E quando a gente começa a se questionar disso, a gente chega na seguinte pergunta: para que eu fui feito? Qual é o objetivo de eu ter sido criado? E aí, buscando saber qual é o meu manual de instrução, como eu devo ser usado, a Bíblia me diz qual é a forma que eu, como ser humano, preciso ser usado, né, que é em prol do reino. O culto jovem é uma alternativa que todos os jovens têm aqui em Laranjal do Jari, de cultuar a Cristo, conhecer Cristo. Muito se acha que
Deus ele é cheio de formalidades, né? Ele é limitado em certos padrões. Mas a partir do momento em que a gente começa realmente a estudar a Bíblia, a gente percebe que Deus ele não tem limite algum, né? Ele tem padrões? Tem, né? Mas ele não é inacessível como muitos pensam. Então, uma das coisas que eu mais consigo ver no culto jovem é que a diversidade na pregação do Evangelho, ela é uma coisa diferente. E acredito que isso é um ponto muito interessante que chama muita atenção. Antigamente eu via Deus só como aquele que me ordena fazer coisas. Aquele que me ordena, querendo ou não, tem que fazer porque Ele é Deus. Mas quando a gente passa a conhecer sobre toda a obra dele, a gente passa a entender que Ele é muito mais que isso. Ele é nosso Pai, Ele é nosso amigo, Ele é o nosso Senhor. E que todas as coisas são feitas por Ele e para Ele. E sendo tudo feito por Ele e para Ele, eu também fui feito por Ele e também para Ele. O meu encontro com Cristo se deu numa busca de que eu poderia ser melhor. Eu poderia ser melhor, mas não ser melhor para mim, mas ser melhor para aqueles que estão ao meu redor. Então, quando eu busquei como que eu poderia, né, ajudar o meu próximo, eu conheci alguém que não só ajudou, mas deu a sua vida por aqueles que Ele ama, que somos todos nós. E isso me fez buscá-lo. Durante esse 1 ano, podemos ter o prazer de ver os frutos aparecendo através desse trabalho e buscamos a cada dia mais fazer com que inúmeras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. O culto jovem chegou até mim por meio de um convite. Foi uma reunião antes do pré-acampa. E aí eu vim com a intenção de pegar a minha ficha e aí fiquei pro culto. Fui pro pré-acampa e aí gostei e continuei na igreja. Quando eu soube do culto jovem eu achei meio diferente, porque lá na minha outra igreja tinha mas não era como esse, né? Foi bem diferente, a galera daqui era mais intensa. E aí eu fiquei meio assustado com que a galera daqui sabia tudo, os louvores. E eu fiquei com essa curiosidade para saber, para aprender também. Aí eu via todo mundo aqui pulando nos cultos e eu fiquei interessada em entrar, em fazer parte do grupo. Antigamente, sobre o que eu pensava de Jesus, sabia que Ele existia, como sempre fui contado, que eu sei com essas histórias. Mas a partir do momento que eu comecei a entrar para o culto jovem, que eu comecei a entrar para a pioneira, eu realmente tive experiências com Ele, tive acontecimentos, tive provas que Ele realmente estava vivo e aquilo saiu só daquilo que Jesus criou o mundo, que Jesus fez tudo, que é aquela história que a gente aprende quando a gente é criança. Jesus, Ele fez tanta coisa, Ele mudou meio que meu comportamento, Ele mudou meu jeito de falar, meu jeito de agir, meu jeito de lidar com as pessoas, e principalmente a amar Ele, porque eu via que realmente Ele estava lá, estava me ajudando, estava me ouvindo. Na maioria das vezes eu pedia uma coisa, pedia, depois de um tempo eu via o resultado. Foi assim que eu fui buscando, querendo conhecer mais. O crescimento do culto jovem deu-se também pelas particularidades às quais os convites eram feitos, por meio de vídeos e cards interativos, os quais buscavam trazer leveza, novidade e gerar curiosidade aos que assistiam. Primeiramente, foi um grande privilégio ter recebido o convite. Eu não me considerava uma pessoa extremamente capacitada para trabalhar com a mídia da igreja, principalmente pela minha baixa capacidade de câmera, tirar foto, fazer live. Então foi uma forma como Deus foi construindo esse projeto. E Deus foi tão bom que, não só através de mim, mas através também do meu noivo, podemos construir um culto jovem ainda mais integrado no quesito de mídia. Hoje nós temos um processo de live, nós fazemos os cards, não com o intuito de tentar aparecer ou qualquer coisa desse tipo do culto jovem, mas no sentido de tentar agregar ainda mais, alcançar cada vez mais vidas
com esse processo quase, podemos dizer que evangelístico. Uma coisa que eu aprendi em um dos empregos que eu tive, foi com um dos meus chefes, é que ele sempre dizia uma frase, ele falava que o jovem ele tem que aprender que ele é responsável e ele pode influenciar através do seu próprio exemplo. Então, o culto jovem ele vem trazendo essa nova roupagem de culto, com um culto atípico, principalmente dentro de uma Assembleia de Deus. Mas a gente entende que o jovem ele é responsável, ele merece se sentir de tal forma e que ele pode ser uma nova voz, com uma nova mensagem para levar Jesus a pessoas onde adultos ou pessoas com mais maturidade, vamos dizer assim, não conseguiriam alcançar. Então o jovem é fundamental para atingir certas esferas que um culto mais tradicional ou pessoas mais dentro de uma caixinha não conseguiriam encaixar. O culto jovem, como foi dito, né, foi algo que nasceu no coração do nosso líder, do Ramon, e ele compartilhou com a gente isso. E desde o início foi muito especial poder fazer parte disso tudo, os pioneiros, vamos dizer assim, no culto jovem, porque foi algo que o Senhor já queimava nos nossos corações sobre um projeto voltado para os jovens, e um estilo talvez que alguns não se identificam, mas que o Senhor falou no nosso coração que era talvez necessário pegar esse projeto mesmo voltado para os jovens. Então meu coração desde o início foi dizer sim, né? Sem dúvidas, de servir ao Senhor, servir jovens também, pessoas. Nós fomos mesmo cheios de expectativas para esse culto jovem e está sendo assim até hoje. Então foi muito especial ver que a gente está participando desde o início. Desde o início a pegada era diferente, né? A gente começou de uma forma e como qualquer projeto, com o passar do tempo foi se modificando e se aperfeiçoando mais. Então, assim, foi muito especial fazer parte desde o início do culto jovem. Como foi fazer parte da organização do culto jovem? Contando brevemente, eu cheguei aqui, eu vim no primeiro culto jovem, eu não era participante, eu era uma visitante. E desde o primeiro dia eu já fui impactada, com toda certeza, com a palavra, com as orações, com os louvores, tudo aquilo que estava sendo apresentado aqui, que era para Deus, eu fui tocada. E aí, logo após, já fui convidada e desde então, das vezes que eu pude participar, que eu pude dar uma parte de mim, que eu pude contribuir para o reino aqui com a obra, com esse projeto, foi maravilhoso para mim e é maravilhoso. E eu pretendo continuar com toda a alegria, com fé, ajudando para que esse plano que eu tenho fé que seja abençoado por Deus possa ainda perpetuar por muitos anos. Algo que o culto jovem não pode perder é resumido em uma palavra que é a essência de tudo isso, porque ele foi construído no decorrer desse um ano com todo o esforço, com toda a determinação, com toda a garra em fazer com que esse projeto ele fosse efetivado com êxito para o reino de Deus. Então toda essa essência de cada um, essa contribuição, esse jeitinho que cada um deposita nesse projeto é essencial.
eu sou muito grata mesmo, porque aquilo, eu fui ajudada através do culto jovem e o meu dever, depois de ser ajudada, compreender e aprender, é repassar isso adiante. E esse é o principal objetivo do culto jovem, né? É expandir, falar da palavra de Deus, falar de Deus. O que muda na vida da pessoa, eu posso dizer que muda sair um pouco da rotina, viver algo a mais com o Senhor, sair um pouco das quatro paredes, sair daquela rotina de culto e saber que com o Senhor não é só uma rotina, mas sim uma intimidade, uma constância com Ele, uma vida em intimidade com Ele. Para mim é isso que eu vivenciei no culto jovem durante esse tempo. Eu estou bastante tempo na igreja, mas com o culto jovem eu comecei a entender que buscar o Senhor é a gente colocar a mão na massa e fazer tudo pela obra de Deus. Quando o jovem ele conhece ao Senhor, eu digo que ele passa a mudar de pensamento, a entender que não é porque as pessoas dizem, pelo que o mundo diz, pelas palavras que o mundo diz, que a gente tem que seguir. A gente começa a ter opinião própria, entender que tudo é para Ele que nós fazemos, tudo é pelo Reino. A gente começa a entender que a nossa força que nós temos hoje, a nossa juventude, porque todos nós vamos envelhecer um dia, mas que a nossa força que nós temos agora, essa energia que nós temos, esse vigor, é para trabalhar para Ele. É saber que quando chegar lá para frente, olhar para trás e saber que, nossa, a gente fez muita coisa pelo Reino. É isso que é o que muda o conhecer de um jovem, Cristo. Por essa falta de curiosidade, essa falta de vontade de buscar pela palavra, buscar uma vida de oração com o Senhor, é que muitos jovens acabam caindo. Às vezes nós estamos dentro da casa de Deus, na igreja, mas acaba que por essa falta de busca da palavra, do conhecer, a Bíblia mesmo diz que renovar o nosso entendimento, buscar e conhecer mais de Deus, para saber o que ser perfeita, a boa vontade de Deus, é que o Senhor quer que a gente faça. Porque quando a gente busca conhecer mais dele, a palavra, o conhecimento, a gente consegue entender o porquê estamos aqui, o porquê estamos aqui adorando Ele. É por isso que muitos jovens não conseguem entender isso ainda. Eu não estou aqui por acaso. Que eu estou aqui para fazer mais, não estou aqui para ficar aquecendo só um pouco numa cadeira, mas estou aqui para fazer mais para a obra de Deus. Eu estou aqui para ajudar o reino de Deus, propagar, para que outras pessoas conheçam o mesmo Cristo que um dia me curou, que um dia me salvou, que um dia me deu uma nova mente liberta. Saber que eu sou filho dele. Então, trabalhando na obra, tocando na banda, na organização, ajudando, me ajudou a ter mais prazer em Deus e conhecer mais Ele do que o mundo, que não pôde me proporcionar. Jovens que sabem a vocação, que já sabem que a vocação deles é pelo Reino, que entendem que é o propósito, que o destino deles é fazer algo para Deus, é fazer algo para o Reino, não fazer algo para si mesmo, sabendo que o motivo que a gente está aqui na Terra não é para saciar nosso desejo, nosso sonho, mas fazer aquilo que Deus nos predestinou, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho toda criatura. A maior recompensa, todo mundo sabe que é estar com o Senhor. Mas eu digo, tu um dia, quando estiver lá frente a frente com o Senhor, quando o Senhor mostrar as tuas obras, é tu saber que Ele vai estar orgulhoso de ti. É saber que tu conseguiu alcançar aquilo que Ele predestinou para a tua vida. E é isso que é o mais lindo disso tudo. Logo quando eu entrei na igreja, eu pensava que seria só por tocar. Seria tocar apenas porque Deus tinha me dado esse dom, esse talento. Eu iria tocar apenas por ser legal, porque realmente é legal tocar o instrumento. Mas com o passar do tempo, com a maturidade que a gente vai criando, com o entendimento da palavra que a gente vai tendo, a gente vai vendo que não é simplesmente tocar. Às vezes, com essa simples tocada, a gente acaba tocando em muitas vidas também, em muitos corações. Então é algo realmente sem palavras, não dá para falar. As experiências são várias mesmo. Não é simplesmente um arrepio, um choro, são coisas que realmente não dá para explicar a sensação. A sensação de uma alegria, de uma ardência no peito, de uma vontade de chorar, de pular, enfim. E a gente percebe que a gente consegue transmitir isso para outras pessoas também. Que Deus muda na vida de uma pessoa, muda por completo. Muda por completo. Eu falo isso, de certa forma, até por experiência própria. Porque
a gente percebe que muitas das pessoas, quando entram na igreja, às vezes entram de uma forma e com o tempo o Espírito Santo vai agindo e Deus acaba mudando por completo a vida daquela pessoa. A principal mudança é a mudança dela entender que ela não está aqui nesse mundo apenas nasci e pronto, vou embora. Ela entender que ela está aqui nesse mundo porque Deus deu a oportunidade dela estar aqui, deu a oportunidade dela engrandecer o nome dele. Não é apenas uma passagem aqui simples. Você verifica a fé numa pessoa de acordo com quão disposto ela está aí a caminhar junto com Deus para o reino. Com quão disposto ela está em acreditar, mesmo nas dificuldades, mesmo na angústia, em tudo, na alegria também, o quanto ela sempre está ali se mantendo firme nos valores e princípios cristãos. O culto a gente faz constante com o objetivo de alcançar vidas, de alcançar almas. E quando a gente percebe que uma alma foi tocada, que alguém sentiu verdadeiramente a presença e sentiu no seu coração o desejo de fazer parte dessa obra para Deus, que Ele que merece, é muito lindo. Tocar é quando a gente é usado por Deus para tocar em outras vidas. Aí são de várias formas, tanto pela oração, como na banda, como com ministrações. Ser tocado é a gente estar ali do outro lado da tela, quando a gente é tocado pelo Espírito Santo. E uma coisa tem totalmente a ver com a outra, uma coisa está totalmente ligada com a outra. O culto jovem agregou mais na minha vida em relação à minha vida espiritual mesmo. O meu jeito de adorar a Deus, a minha maneira de me expressar com Deus, a minha maneira de buscar mais a Deus. Isso tudo influenciou na minha maneira de adorar a Deus, na minha maneira de buscar a Deus. Então, o culto jovem me fez me sentir mais livre. O culto jovem me fez eu me sentir mais à vontade nos cultos, tanto na hora de tocar o teclado, tanto na hora de adorar mesmo, assim. Então, o culto jovem, ele já não é só um projeto, ele já é uma realidade. Já são 1 ano servindo a Deus e ganhando almas, ganhando jovens para Cristo. Para mim, o culto jovem me deixa uma sensação bem livre assim, para poder adorar a Deus. Para mim, o que causa mais impacto nessa geração do culto jovem é a questão de termos culto como esse. Porque, na maioria das vezes, os cultos são apenas de uma forma só, não sendo exclusivamente para os jovens. O culto jovem ele traz uma exclusividade apenas para os jovens em si, adorarem a Deus. Para apenas um público. O que eu espero para o culto jovem em 2024 são muitas almas ganhando para Deus. Eu espero também mais gente trabalhando para esse culto em si. Que eu espero mais apoio dos próprios jovens, entendeu? E eu espero muitas vidas sendo libertas na presença de Cristo. Ademais, é muito gratificante verificar o crescimento do conhecimento sobre Jesus Cristo nos jovens que participam desse culto. Por isso, esperamos que o nosso Senhor venha nos capacitar cada vez mais para que possamos o adorar e o amar com todo o nosso coração, força, alma e entendimento, e que todos os que participem possam ter esse encontro com Ele e se aprofundar cada vez mais em seu caminho. O culto jovem trouxe para minha vida muito ensinamento. Em cada equipe que eu fui voluntário, eu pude aprender muito com cada líder e o mais importante, eu pude compartilhar o que eu conhecia de Jesus para outras pessoas. E também pude conhecer mais Jesus através do que as outras pessoas me ensinavam. Então, o culto jovem foi um divisor de águas na minha vida e eu pude conhecer Jesus de uma forma diferente e de uma forma mais intensa. Eu conheci Jesus de uma forma, o cara que morreu lá na cruz e simplesmente. Mas eu aprendi que ele é muito mais que isso, ele é o nosso amigo, o nosso intercessor. E eu pude me apaixonar mais por ele e ver que a cada dia que eu conheço ele, estou mais próximo dele, eu quero conhecer ele cada vez mais. O que me chama a atenção no culto jovem é que é direcionado para os jovens e um culto feito para jovens, onde jovens pregam para jovens.
e onde jovens contam seu testemunho para outros jovens, curando outras vidas através do seu testemunho. Então, eu não diria que tem um momento preferido. Cada momento assim que eu passei aqui no culto jovem, junto com meus amigos, cada momento foi um momento preferido assim, no decorrer desse ano. Pelo fato de eu estar sendo voluntário, eu criei uma mentalidade que eu tinha que viver aquilo que eu ministrava aqui. Eu tinha que viver aquilo que eu estava fazendo aqui. Não somente estar aqui por estar, mas estar porque eu estava vivendo aquilo fora da igreja e em qualquer lugar que eu fosse. Eu diria que é um ambiente onde jovens estão curando outros jovens através de Jesus. Por fim, que em 2024 você possa abrir o seu coração e deixar que ele seja morada de Deus. Por isso, todos dizemos para você: há um amor que transforma. Talvez a pessoa ela nunca tenha tido um amor de um pai, de uma mãe, pessoas que pudessem abraçar, pudessem orientar ela. Mas eu digo que se eu pudesse falar para essa pessoa, eu diria que o Senhor, Ele é teu Pai. E o maior desejo dele é que tu conheça mais dele, venha conhecer o profundo e o mistério de Deus, algo que ninguém consegue entender. Para um convidado, eu não só convidaria ele para vir, porque isso diversas igrejas fazem, mas eu pediria uma chance para ele vir ver e realmente ter essa experiência. Porque é muito fácil só chamar, vem pro culto, pronto. Não, vem, mas vem de coração aberto, venha de mente aberta, para ser tocado pelo Espírito Santo e ver que não é somente ser um crente, ser um cristão. Não, é muito mais que isso. A presença do Espírito Santo se manifesta de tantas formas que não dá para descrever. Bom, eu convido você que está do outro lado da câmera, né, se você é aquela pessoa que sente um vazio por dentro, que sai para festa, sai para um local onde tem amigos e bebedeiras, né? E quando volta sente aquele vazio, eu te convido a vir e conhecer sobre Deus, conhecer sobre Jesus, que eu garanto para você que você nunca mais sentirá esse vazio. Você vai se sentir preenchido, conhecendo Ele verdadeiramente, se aprofundando nele. Então eu te convido para viver essa experiência única, e é uma experiência que se renova a cada dia. Eu costumo falar que não tem limite, né? A gente sempre aprende algo novo. Se eu tivesse a oportunidade de convidar você que está aí, me vendo nesse momento, eu diria que não importa se a sua família é estabilizada, não importa se você tem pai presente ou se você tem mãe presente, não importa se você viveu sozinho, não importa se você vive sozinho, não importa nada do que aconteceu. Existe um propósito de você estar vivo. E eu te convido a conhecer esse propósito, vindo aqui nesse culto jovem, buscar se aprofundar cada vez mais em Cristo, porque Ele morreu por você. Ele já te amava muito antes de você nascer e você nem sabe disso, mas agora eu estou lhe dizendo. Então busque conhecê-lo mais e você verá para que você foi feito. O que eu tenho para todas as pessoas sobre a respeito do culto jovem é que venham ver o que Cristo está fazendo através desse trabalho. E creio eu que através desse trabalho espiritual, essa ferramenta que é o culto jovem, você vai ser transformado pela presença do Espírito Santo nesse lugar, aonde a essência e a adoração e a palavra, que é o próprio Senhor Jesus, ela se faz presente em todo o culto jovem. E se você quer um dia ter um encontro verdadeiro, venha fazer parte desse grande trabalho, que o Senhor Jesus vai até o teu encontro, no nome do Senhor. E eu quero me direcionar a você, querido jovem, que me assiste neste momento, tá? Você pode fazer parte também disso, que já não é mais um projeto, já é uma realidade, né? Podemos até mudar de projeto do culto jovem para a realidade, que é o culto jovem. Deus te abençoe e o Senhor te convida neste momento a fazer parte desse exército. É o exército que não quer ver, não quer olhar, nesse momento ele não liga, no momento que está aqui dentro,
e não liga para quem está do seu lado, não quer saber da forma que a pessoa adora ou não, ele quer adorar, ele quer bendizer ao Senhor e descobrir o quão profundo é o mar do Espírito Santo, para que ele possa mergulhar mais ainda na presença da glória do Senhor. Diz a palavra do Senhor Jesus: vai nessa tua força, porque vocês são fortes e já vencestes o maligno. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Pois é, eles só esqueceram de dizer que todo sábado tem lanche.